Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no chão mais lindo, junto com a igreja, a convite da igreja, meditando sobre família, berço, escola, vida, santuário da formação e da vida. É verdade. A verdadeira formação e acompanhamento de um filho, eu não diria que se começa só na hora da concepção. Não, começa 20 anos antes, com a educação de um filho, com a formação, com a vida, porque o filho é resultado de uma existência. Uma mãe e um pai não transmitem para um filho somente a genética, transmite aquilo que ele é, aquilo que ele vive, aquilo que ele possui dentro. É verdade. A família nada mais é que o santuário das relações sadias. Entretanto, se não sejamos sinceros, nós não vivemos no céu ainda. Família também é um espaço onde a situação de um mundo, os traumas de uma humanidade, os sofrimentos de um tempo se comunicam verdadeiramente na relação de pais e filhos. Família não está fora do mundo, então não sejamos ideal. Família vive no mundo, sofre as consequências dos valores e desvalores de uma humanidade. É a célula viva que mais sente a enfermidade do vírus da falta de amor da humanidade e da agressividade. A família é a ressonância de um mundo. É quase como que a família, num organismo que vive no meio de um meio contaminado, ela também sofre as consequências. Então a família também vive no mundo de hoje. A minha família, a sua família, a família da igreja, a família da humanidade, a família afetiva, vive no mundo e sofre as consequências do mundo. Porém, isso não diminui a beleza do amor. Não são os problemas que ferem uma família em si também, não são as dificuldades, nem limites, nem fraqueza. Não há um pai perfeito, não existe uma mãe perfeita, não existe um ambiente perfeito. Somos finitos, trazemos os dramas do mundo, mas isso ainda não fere um filho, não fere uma educação, não fere a comunicação. O que fere a comunicação é não nos amarmos em tudo aquilo que acontece. E eu lhe diria mais ainda, o que está faltando em nossos tempos, infelizmente, falamos em era da comunicação, as notícias do mundo todinho chegam em nossa casa. Estamos na era em que, de um momento para outro, qualquer notícia do mundo chega, mas as notícias de nossa casa não chegam em mundo nenhum. Ai, ai, ai. Escutamos noticiários, e talvez essa é a sua família. Horas diante da televisão, hora diante da novela, hora diante do esporte. Mas quanto tempo você para com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu papai? Mesas fartas, mas a maior pobreza, para mim, a maior enfermidade, o homem moderno e de nossas famílias, é a perda do diálogo. E o que é diálogo? Diálogo não é puramente eu dizer a verdade e você dizer a verdade. Diálogo não é só diga o que você pensa, diga o que pensa. Não. Diálogo, você permite até que eu lhe explique a palavra diálogo? A palavra diálogo vem até do grego, diálogos. Através da palavra eu vou no outro. Dialogar nada mais é do que permitir que o outro seja ele, que ele expresse o que ele sente. A grande crise do homem moderno é crise de ouvidos. Não temos mais espaço para deixar o outro existir, o outro verbalizar, o outro dizer o que sente. Não conversamos mais. Dialogar é eu sair de mim e na direção do outro, penetrar no outro, ouvir o outro, respeitar o outro, amar o outro, daquilo que ele vive, ele sente, ele pensa. Amando naquilo que ele é e não naquilo que eu tenho. Queres que eu seja mais sincero ainda? Aonde está a crise do diálogo? É que a maioria de nós temos na nossa cabeça uma noção de homem e de mulher.
o homem quando casa, o pai quando tem filho, os pais quando tem filho, eu amo o outro a partir de mim e não a partir dele. Isso é, eu tenho um conceito de mulher, eu tenho um conceito de homem, isso é, eu quero que o homem, a minha mulher, o meu marido, o meu filho, o meu paroquiano, eu padre, seja aquilo que eu tenho na cabeça. E ele não é. Ele é aquilo que ele é. Então eu tenho que quebrar, porque muitos homens amam uma mulher que tem na cabeça e não a mulher que tem na prática. Muitas mulheres amam um homem que tem na cabeça, mas que não tem na prática. Então se ama conceitos e o ser humano está se decepcionando com o conceito que tem na cabeça e o outro não se sente acolhido, o outro não se sente amado, o outro se sente com medo de expressar seus sentimentos, suas alegrias, sua tristeza, seu sucesso, seus sonhos e seus fracassos. E aí as famílias infelizmente vivem uma desgraçada, perdoa a palavra, pensão. Onde se vive junto, se come junto, se dorme junto, se reza junto, se discute junto, mas não se vive mais juntos. Dialogar. Não são problemas que quebram uma família, não são traumas que quebram uma família. O que quebra uma família é um homem que quer uma mulher como ele tem na cabeça, uma mulher que quer um homem como tem na cabeça, ou como vê na televisão, ou como vê no mundo. Não! Ame um homem, e um homem e uma mulher não é puramente um corpo, não é uma mente, não é um afeto só. O homem e uma mulher é uma história, tem feridas, tem cicatrizes, tem sofrimento, tem problema, tem fracasso, tem rejeições. E se você não ama isso do outro, você nunca ama o outro, você só se ama. E ali, não me diga que são os traumas que destroem uma família. Pelo contrário, grave agora, pelo contrário. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que se apaixonou pelas feridas do homem, veio ao encontro do homem. Nós estamos largando no lixo o que de mais precioso há no amor. O lixo do outro, a ferida do outro, o ser do outro, o fracasso do outro. E é isso que um homem e uma mulher juram o dia que se casam. Querido, querida, fofo, fofa, te prometo fidelidade na alegria e na tristeza. Só que quando chega a tristeza, chega o problema, chega a discussão, eu o mando embora. Aí eu não sinto mais afeto. Não existe crise de amor. Não existe. Não são problemas que destroem amor, nem traumas, nem nada. O que destrói um sonho de um casamento é que nós amamos ideias e não pessoas. Amamos um filho que sonhamos e não um filho que temos. Queremos que o outro nos entregue tudo, mas não acolhemos as suas feridas, os seus sonhos, os seus fracassos. A enfermidade da família, que não se torna mais ninho de amor, não são problemas, é o acolhimento, o diálogo, dizer ao outro, exista, deixá-lo existir. Que Deus que é, nos ajude a ser com a sua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.